Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de URPR11. Nesse vídeo vou focar um pouco mais na questão do rendimento. Acabou que os meus últimos vídeos tenho falado bastante sobre obras, 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 mas no fundo eu sei que o pessoal quer tá interessado é na questão de rendimentos, né? Mas enfim, falar um pouco aqui mais sobre a renda. Aqui é o Thiago PS, do seu canal Fique Esperto. Então, um dia desse eu recebi aqui a mensagem de um dos assinantes aqui do canal, da área VIP, do Luiz, está bem ansioso aqui sobre o Urcão, mandou as seguintes perguntas. Bom dia, amigo. Deixa eu perguntar, na sua opinião pessoal, você acha que eles vão segurar os dividendos por muito tempo? Eles podem mascarar os dividendos igual Tegar 11? Então, respondendo aqui primeiro a segunda pergunta deles, se eles podem mascarar o rendimento igual ao Tegar 11, e que está se referindo à estrutura via SPS, em que não é uma certeza, mas muita gente suspeita que Tegar 11 pode muito bem estar escondendo rendimento ali dentro. E sim, eles podem fazer isso, já que tem vários projetos onde nós não temos CRIs, mas SPS. Como, por exemplo, esse aqui, ó, Marina Marias vai ser um SPE, Maravista é um SPE, Metro Prima também, Nova Souza, Terras Altas, Sky. Então, tem vários projetos onde não é um CRI, mas uma debênture ou SPE. Apesar de que, como em muitas CRIs aqui, eles também são dominantes, CRI proprietário, eles podem muito bem dar uma segurada no rendimento, tá? Então, aqui a Orca consegue sim reter esse rendimento igual ao Tegar 11. Ok, agora falando sobre por quanto tempo eles devem segurar o dividendo e mandar para as obras. É, então, primeiro aqui sobre os próximos rendimentos. Para março, acredito que vai ser apenas 35 centavos novamente, tá? É, em abril existe a possibilidade de esse rendimento aumentar um pouco devido ao IPCA de fevereiro, que foi 0,70. Então, existe possibilidade de vir um 0,40 aqui no mês de abril, mas também não contaria com isso, tá? Seguiria aqui com uma expectativa de 35 centavos. Com relação a quanto tempo deve se manter ainda essa retenção de resultados. Então, para isso, vou aqui na minha planilha, aqui naquela tabela que eu venho fazendo aqui para monitorar a, quantidade de valor que eles precisam aportar. Então, aqui colocando uma na vista de aqui para lá, como um outro caso, algo que até já mandei mensagem, troquei, falei com os gestores, deveriam tratar a Maravilhas como se fosse um caso à parte, colocando isso aqui então como uma outra análise, pegando aqui então os projetos menores, né, que já estão encaminhados aqui para fazer aporte. Então, somando eles, a gente teria 17 milhões de reais vão ser aportados. Aqui, segundo o relatório, o fundo possui 4 milhões de reais em reserva de caixa. Então, de forma líquida de aporte para obras, a gente teria que fazer cerca de 13 milhões de reais. Agora aqui a gente precisa ver quanto que o fundo ele tem retido mais ou menos por mês. Então, vamos aqui para relatório. E aqui tem sido mais ou menos na casa de 2,2 milhões de reais por mês. Vamos ver aqui, eu também tenho esse dado. Então aqui em dezembro foi quase 2 milhões, novembro foi bem ruim, né? 1,5. Mas enfim, aqui nos últimos 2 meses foi aqui por volta dos 2 milhões de reais, 2,2 milhões de reais. Então, se a gente pega esse valor aqui de 13,3 milhões, dividido por 2,2 milhões de reais, a gente teria que pelo menos uma retenção por pelo menos mais 6 meses. Ou seja, em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho.
Então, seria que no mínimo esses 6 meses de retenção, caso se mantenha nesse mesmo patamar de retenção na casa dos R$ 2 milhões. No entanto, podem acontecer alguns pontos aqui, tanto positivos como negativos, que podem vir a acelerar ou a diminuir o ritmo aqui dessa retenção. Como fator negativo, aqui existe possibilidade do fundo ter que aportar mais em Riacho Doce. Aqui é um caso até que etiquei o fundo, que eles colocam 3 números, né? Até que um aporte remanescente total, que seria do com parte incorporador, que seria quase 11 milhões. Aqui eles colocam aporte remanescente Urca, 7 milhões. E aqui embaixo fala que o pessoal da Urca seria apenas 1,8. Então fica na dúvida aqui se vai ter que aportar 7 milhões ou 1,8. Não ficou claro aqui, né? Esse aqui é um caso que ainda tá sendo negociado ainda com o pessoal aqui, com os compradores, né? Com o condomínio de compradores aqui desse tal Riacho Doce. Então ainda não definiu exatamente qual vai ser o valor que vai ter que aportar. Aqui, segundo o gestor de 100 Live, é 6,9 milhão. 6,9 milhões seria o quanto os crisistas, os credores, teriam que colocar. Mas esses outros credores podem não ter esse dinheiro, né? E poder acabar sobrando para a Urca ter que colocar esse dinheiro. Ok? Então, esse aqui é um ponto que pode vir a ser como negativo aqui para esse tempo de retenção de URPR11. Agora aqui, um fator que pode dar uma acelerada nessa, nessa questão aqui da retenção. Então, a gente tem aqui um dos imóveis já está praticamente. Não, ele está concluído, né? Aqui, cadê Nilo? Deixa eu ver onde é que eles falam de Nilo. Aqui, ó. Empreendimento Nilo tem seus ossos finalizados em janeiro, conforme esperado, restando apenas liberação da Habitas e previsto ainda para o primeiro semestre de 2026. Então, isso aqui é um projeto de incorporação vertical, está com obras concluídas, agora só falta a parte burocrática com a prefeitura. Então, após essa conclusão, esse ativo aqui ele deixa de ser, volta a contribuir com o pagamento de dividendos e amortização para o RPR11. Esse aqui é o primeiro que deve ser concluído e voltar a gerar renda para o fundo, tá? Outro que pode ajudar a contribuir é o CRI Faz Sense, que o gestor nem está comentando direito, mas a previsão de abertura dele é no mês de abril agora de 2026. Então, com a abertura dele, a expectativa é que ele comece a pagar mais correção monetária e amortização, podendo ajudar a dar uma contribuída aqui para essa questão de obras. Eu até montei aqui uma fila de previsão de entregas. Então aqui poderia até colocar também, faz senso aqui, né, um projeto de multipropriedade, aqui para o segundo trimestre de 26. Então eu acredito que essa seja mais ou menos a sequência aqui de entregas. Esse CR Nilo seria eh, aqui nesse segundo trimestre de 2026. CRI faz senso também, acredito que seja no segundo trimestre. Aqui a gente tem a Sky, também está bem próximo de terminar, né? Falta aqui um aporte de apenas R$ 163 mil. No entanto, aqui a gente tem a questão ainda de prefeitura, né? Então talvez isso acabe ficar enrolando aqui para o terceiro trimestre de 26. Outro que pode vir a contribuir é esse tal de loteamento terras altas. Esse daqui também está bem adiantado, tá? Bem adiantado mesmo. Aqui algumas imagens aqui, ó. Ainda está tendo um pouco de obras, seria aqui na fase 2, mas na fase 1 desse loteamento já está na parte burocrática da prefeitura. E quando você tem essa obtenção da licença da prefeitura, as pessoas são liberadas
para construir nos lotes. Então, isso aqui costuma não, dá um impulso bom nas vendas. Então, isso aqui também pode vir ajudar aqui no, na entrada de recursos aqui para o RPR11. No entanto, todos esses projetos que eu comentei aqui são projetos aqui menores, tá? De projetos maiores que vão contribuir mesmo com o rendimento, a gente está falando de Mariana Maria e de Barbosa. Cada um deles acho que seja, acho que é por volta de 5% do PL de URPR11. Então, são esses dois projetos aqui que, quando forem concluídos, vão realmente ajudar bastante no fundo. Para eles, minha expectativa de conclusão é por volta do segundo semestre de 2026, provavelmente no quarto trimestre, tá? E aqui uma informação que o próprio gestor já comentou, que aqui o retorno de principal seria na ordem de 50 milhões de reais. Em relação ao incremento da renda, esse aqui é um ponto que eu até estou guardando aqui para questionar o gestor. Mas lembro vocês que em um material antigo que o gestor ele fez há algum tempo atrás, aqui ó, é, que é nesse projeto Barbosa, aqui impacto mensal por cota, ele colocou impacto mensal de quase 18 centavos após a conclusão das obras. Então, realmente, se realmente essa informação aqui ela estiver correta, a contribuição ela é bem relevante mesmo, né? Relevante pra caramba. Ok. Além disso, a gente tem aqui apenas o fato de parar essa, esse aporte, essa retenção. Aqui o fundo está retendo por volta de 18 centavos por mês. Então já seria uma bela de uma contribuição se esse valor deixasse de ser aportado aqui em obras e viesse para o rendimento, né? Já poder levar aqui para casa acima dos 50 centavos. E que isso pode ser um ponto que muita gente deve ficar na dúvida. Por que que a retenção ela reduziu aqui ao longo dos meses? Então, a retenção ela teve uma queda pelo seguinte motivo. Antigamente eles estavam mostrando aqui a retenção em Maravista, que é um valor bem representativo, chegava até a rondava em alguns meses a 3 milhões de reais. Então esse valor deixou de entrar aqui. Outro valor que também era bem considerável, que deixou de entrar na relação, era o aporte que era feito aqui do próprio Mariana Maria, né, que rondava entre os 500 e 1 milhão de reais. Então, hoje esse valor ele está indo para pagar o CRI que financia as obras, né? Então, é mais um valor que não aparece aqui mais no cenário de aportes em obras. Então, isso explica essa retenção menor. Mas quando a gente pega aqui a retenção dos outros projetos, igual tem hoje, a gente vai observar que a diferença não é assim tão grande. Eu já vinha retendo aqui por volta dos 2 milhões de reais, mais ou menos por mês, que a gente exclui esse Marina Maria e Maravista. Ok, então acredito que esse vídeo seja isso, tá? Agora aqui falando de forma mais direta, respondendo aqui o Luiz. Você acha elas vão segurar os dividendos por mais muito tempo? Então, para mim, minha opinião aqui é que por no mínimo mais 6 meses, tá? 6 meses, a partir de 6 meses já espero que a gente tenha pelo menos alguma pequena melhora aqui no rendimento do fundo. Então, mais ou menos para julho, agosto desse ano. Mas enfim, vamos ver o que eles vão trazer informação para a gente no relatório trimestral que eles prometeram que deve sair agora aqui no mês de abril. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.